Olá, boa noite a todos, boa noite, graça e paz, sejam todos bem-vindos, boa noite, Deus abençoe aí a todos. Pastor, o que o senhor está arrumando ontem, hoje? Bom, eu estou fazendo a live à medida que eu tenho um pouquinho de tempo, ok? Eu estou num evento, eu vou ministrar já aqui num teatro em Belo Horizonte, e como é mais tarde um pouquinho, eu achei que valia a pena agora no final nesse fim de tarde, vamos dizer assim, poder compartilhar com vocês uma reflexão, às vezes responder uma ou duas perguntas como fiz ontem, foi bem legal, né? Foi bem legal mesmo. Deixa eu me ajeitar aqui. Bom, enquanto o pessoal está sendo informado, são 2 minutinhos aí que nós iniciamos a live, certo? Então já tem aí 2 minutos, o pessoal está sendo comunicado. Pastor, o senhor está bem ausente, realmente, além de muitas tarefas, eu tenho me reservado um pouco naquilo que falo, na maneira que as pessoas acabam interpretando as coisas. Às vezes as pessoas querem que eu dê opinião sobre coisas que outras pessoas fizeram, e aí é complicado, porque para mim já me basta responder por aquilo que eu faço, por aquilo que eu falo, por minhas questões, e aí alguém vem me perguntar: pastor, o que o senhor acha que de fulano fez isso, ciclano fez aquilo, por que fulano comentou aquilo outro, o senhor sabe por que o senhor acha que fulano... E é muito difícil você dar uma opinião de por que outra pessoa fez aquilo ou disse aquilo, ou seja, esse tipo de conversa acaba gerando mais problema, mais polêmica do que propriamente a solução. Outros fazem perguntas que muitas vezes nós não sabemos responder, pelo menos eu não sei responder, e se alguém me pergunta algo que eu não sei responder, eu vou dizer que eu não sei, eu não vou ficar dando outro tipo de resposta superficial. Então por isso eu acabei me resguardando um pouco e ficando um pouquinho mais distante, um pouco mais seletivo, tá bom? Eu quero fazer uma reflexão, sempre que der eu vou fazer isso, às vezes responder perguntas no improviso, no tete a tete, para mim é muito mais legal. Eu não gosto muito dessas perguntas que vêm prontas, que eu tenho tempo para pensar em responder. Eu gosto daquelas que as pessoas perguntam e eu respondo, como diria, né, o personagem aí da escolinha do professor Raimundo: se sei, digo que sei, se não sei, digo que não sei, e pronto, tá certo? Então hoje qualquer fala nossa pode ser interpretados aí pelos chamados haters, ou seja, aqueles que odeiam tudo, aqueles que não gostam de nada, aqueles que estão sempre prontos a fazerem críticas, porque eles vivem disso, tá certo? Eles têm essa expectativa de ganhar uma notoriedade, ou pelo menos de ver alguém falando mal daquilo que o outro disse. Essa é a recompensa, muitas vezes, dos haters. E cada um tem a recompensa daquilo que procura, e um dia todos nós vamos prestar conta de tudo aquilo que falamos, de tudo aquilo que fizemos. Quando vier o que é perfeito, o que é em parte vai ser aniquilado. Bom, deixa eu fazer uma reflexão com vocês. Tenho falado muito sobre Gênesis, ok? Depois eu abro um espaço aí, de repente, para a gente bater um papinho com 2 ou 3 pessoas. Eu tenho, acho que ficar cansado, Flavinha. Na verdade, não estou triste, não. Eu estou bem cansado. São muitas pressões, muitas adversidades, então cansa. Hoje eu vou até estar falando na minha palestra o poder da felicidade. Então, às vezes, realmente eu me vejo triste. Tristeza é diferente de felicidade. Você pode ser feliz, mas está vivendo um momento triste, talvez por motivo de pressões que podem ser da área material, pode ser da área emocional e da área espiritual. Então ando realmente pregando, viajando, falando, fazendo, tá certo? Então é só cansaço mesmo, não tem nenhuma infelicidade aqui não. Às vezes um pouquinho de tristeza trazida pelo cansaço, somente isso, tá certo? Dessas correrias, acordando
cedo viajando, saí ontem de Brasília, agora já estou aqui para falar em Belo Horizonte, amanhã também falo em Belo Horizonte, à noite vou para o Rio de Janeiro para fazer uma oração de fechamento no Louvorzão da 93, na Praça da Apoteose. No domingo estou pregando, na segunda-feira já estou em São Paulo, falando novamente, e é só isso, tá certo? Então, muito obrigado aí por prestar atenção, muitas vezes no cansaço. Bom, vamos lá para você que gosta da palavra, da Bíblia, vamos lá, Gênesis capítulo 1, ok? Verso 3 é o que eu quero ler com vocês, e depois vou ler com vocês 16, 17 e 18, tá certo? Vamos lá, verso 3 diz assim: e disse Deus, haja luz. Deixa eu tirar os comentários aqui. Bom, BH é no teatro, ok? Me parece que o finalzinho do nome dele é Valorec. É aqui em Belo Horizonte, mas não tem mais como participar, está lotado, tá certo? O teatro é pequeno, então não tem mais espaço, mas é no teatro, alguma coisinha, o nome, e no final é Valorec, tá ok? Aqui, amanhã eu estou no 1000 Homens, na igreja do pastor Jorge Linhares, isso aí, tá certo? Então vamos lá, deixa eu tirar os comentários, depois nós vamos voltar, desativar os comentários, vamos lá. Gênesis 1, capítulo 1, verso 3, diz assim: disse Deus, haja luz. Eu quero que você pense sobre uma das primeiras coisas que Deus fez. O texto vem dizendo que a terra era sem forma e vazia, e que havia trevas sob a face do abismo, e que era escuridão. E Deus vai começar a construir algumas coisas. Deus vai começar a chamar à existência as coisas que não existem, como se elas já existissem, tá certo? E a primeira coisa que ele faz é luz, é trazer claridade para o ambiente onde ele planeja realizar as coisas. É muito importante porque isso é um código muito especial para todo o segmento da vida. O que a Bíblia está buscando me oferecer e oferecer a você é que antes de realizar qualquer coisa, principalmente aquelas que são expressamente significativas, importantes, duradouras, cruciais para a sua vida, faça a claridade aparecer. Traga luz, traga conhecimento, traga informação. Você vai montar um negócio, beleza, traga informação, pesquise sobre aquilo, verifique se aquilo cabe no lugar, se cabe no seu orçamento, quanto tempo aquilo pode levar para te dar retorno. Quanto maior for a luminosidade que você trouxer para aquilo que você planeja fazer, quer construir uma amizade, construa durante o dia. Quer construir um relacionamento sentimental, construa com luz, com luminosidade, com conhecimento. A palavra luz aqui, ela está bem próxima da palavra conhecimento, certo? Da palavra informação obtida. Então, quanto mais você estiver com luzes acesas, quanto mais claro ou clara for a sua perspectiva, menor serão as possibilidades de você se aborrecer, ter problema, se decepcionar, nutrir expectativas erradas. Então está aqui um bom exemplo. Antes de fazer qualquer coisa, disse Deus, eu faço luz. Ok? Então eu ilumino o ambiente porque eu entendo que com uma boa visibilidade eu posso observar as coisas de uma forma mais assertiva, de uma forma mais especial, tá certo? O segundo versículo, ele é o verso 16 ainda do capítulo 1 de Gênesis, onde Deus fez 2 grandes luminares, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite, ok? O verso 17 diz que ele os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e noite, para fazer separação entre luz e trevas, e viu Deus que era bom. Queria fazer uma aplicação desse sol e lua, esses 2 grandes luminares nos céus,
para governar 2 momentos do dia e também, por que não dizer, 2 fases da nossa vida. Aquela fase diurna, de coisas boas, agradáveis, de boa visibilidade, de festividade, de alegria, de comemoração, onde eu estou ganhando dinheiro, eu estou emagrecendo, onde eu estou conseguindo romper, vencer, ir à frente, criar um ambiente de ascensão no trabalho, onde o ambiente é bom, eu sei governar esse ambiente. Eu tenho um sol para governar o meu dia. Eu tenho um sol para me dizer que não é porque eu tenho mais coisas que outras pessoas que eu sou melhor do que elas. Não é porque agora, muitas vezes, eu posso andar num carro melhor, comer num restaurante melhor, porque eu emagreci, porque eu fiz uma plástica, porque determinadas coisas aconteceram comigo, que eu vou perder o governo da minha vida. Ok? Eu aprendi que eu tenho que ter um sol para governar o dia, mas também eu tenho que ter uma lua para governar a noite. Eu também tenho que ter governo quando a noite chegar, quando a escassez chegar, quando a doença chegar, quando o problema chegar, quando a crise chegar, seja dia, seja noite. O que Deus está dizendo é: tem alguém no céu para te ajudar a governar. Tenha governo. Onde é que está o sol? No céu. Onde é que está a lua? No céu. Ou seja, na representação, eu estou fazendo uma aplicação, obviamente, junto com a leitura do texto, mas eu queria deixar essa reflexão desses 2 pontos que eu considero cruciais para as pessoas que planejam viver bem aqui nessa terra. Quais são, pastor? Claridade. E disse Deus: haja luz. Passe a fazer as coisas debaixo de informações. Pare de montar negócios na escuridão. Pare de fazer as coisas às escuras, porque o preço muitas vezes é alto a se pagar. Aprenda, né? Aprenda a ter governo. Aprenda a ter governo quando as coisas são boas. Herodes perde o governo da Judéia ao entregar o governo na mão de uma menina e automaticamente de sua mãe, Herodias, que perde a cabeça de João Batista. Ele foi alguém que estava de dia, era seu aniversário, era um momento festivo, não havia guerra, não havia batalha, não havia nada disso, mas ele perdeu o governo durante os momentos bons. Nós vamos olhar e vamos ver quando a noite chega. Jesus está no Getsêmani, está escuro, não apenas na noite, mas também para ele o momento é difícil. Ele vai ser preso, vai ser julgado, condenado, e mesmo assim ele mantém o governo durante a escuridão. Eu queria deixar essa reflexão simples com vocês, nada tão profundo, ok? Mas algo que pudesse fazer você refletir sobre, seja momentos bons do seu casamento, dos diálogos que você mantenha o governo. Está ganhando dinheiro, cuidado para não se endividar demais. Aprenda a lidar com esses momentos de clareza, de escuridão. Traga para a sua vida conhecimento, uma boa perspectiva, para que você consiga amenizar os problemas. Eu fico tão triste quando as pessoas dizem: mas Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. Sim, mas ele também disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Segundo Jesus, a vida é abundante, o sofrimento é pontual. Hoje eu vejo pessoas tomando decisões tão equivocadas, em ambientes tão escuros, perdendo o governo da situação, quer dia, quer noite. E quando eu olho para tudo isso, eu descubro que algumas pessoas têm sofrimento, aflições em abundância e vida pontual. Segundo Jesus, é vida abundante. Você não vai poder estar isento, imune das dores, das crises, dos problemas, mas é importante você entender que os problemas nunca podem ser maior do que o prazer de viver, porque Jesus disse: a vida é abundante, o sofrimento é pontual. Então evite um ambiente de pouco conhecimento, evite tomar decisões sem governo, sem conseguir governar
as suas emoções. Evite decisões quando você estiver nos extremos, ou muito triste, fique quietinho. Ou muito alegre, também fique quietinho. Quando pessoas estão muito tristes, elas tomam decisões radicais. Normalmente elas não conseguem responder no ambiente dos extremos e somente reagir. Reação é diferente de resposta. Reagir tem a ver com instinto, é instintivo. Quando você vê, você já falou. Quando você vê, você já fez. Quando você vê, você já comprou. Quando você vê, você já assinou. Respostas não são instintivas. Respostas são pautadas numa avaliação, numa análise. Algumas pessoas não gostam desse ambiente, né? Preferem o ambiente do que elas costumam chamar de espontâneo. E muitas vezes, nessa tal chamada espontaneidade, elas acabam enfiando os pés pelas mãos. Fica aqui Gênesis 1, verso 3. E disse Deus, haja luz. Gênesis 1, verso 16. Tenha governo, quer de dia, quer de noite. Tá certo? Eu acho que se fizermos isso, Gênesis capítulo 1, pastor, estou sem tempo de ler a Bíblia. Leia Gênesis 1. Leia Gênesis 1 e você vai obter, por exemplo, informações. Olha só, Gênesis 1:1. No princípio cria Deus céus e terra. Aqui está o código da prioridade. Céus e terra. No princípio, céu primeiro. Buscai primeiro reino de Deus. Não ajunte tesouros na terra, onde ladrão, ferrugem e traça. Você consegue entender? Só em Gênesis 1:1 você já tem o Criador de todas as coisas e o que é prioridade. Céu primeiro, terra depois. Pare de achar que terra não é prioridade. Os céus são céus do Senhor, diz o salmista, mas a terra ele entregou aos filhos dos homens. Ou seja, alguns dos filhos dos homens vão conquistar esta terra, vão governar esta terra. E por que não ser você? Por que não ser você? Se você não quer o governo, alguém vai governar. Isso é Gênesis 1:1. Nós poderíamos fazer uma pregação sobre isso. Agora, nós vamos no Gênesis 2 mostrar o que era o ambiente. Sem forma, vazia, escuro, ok? E Deus começa a usar o modelo que nós precisamos viver. Qual é o modelo? Fé. Pastor, Deus precisa de fé? Não, mas o que é a fé? Certo? É a convicção, é o firme fundamento das coisas que não se veem. Quando Deus começa a chamar à existência as coisas que não existem como se elas já existissem, esse é o princípio da fé. O que a Bíblia está querendo dizer, se você vai viver nesta terra, você vai ter que ter fé para viver bem. Você vai ter que entender a prioridade dos céus. Você vai ter que entender que vai ter fé. Terceiro, está aqui ainda no Gênesis. O verso 3. Traga luz. Vai fazer qualquer coisa, ilumine primeiro. Ok? Quando você ilumina direitinho, você pode avançar numa velocidade maior, porque todas as vezes que a visibilidade é boa, isso dá a você a possibilidade de acelerar o processo. Todas as vezes que a escuridão chega para a sua segurança, você tem que diminuir a velocidade. Tá certo? Isso é só aqui no Gênesis. Eu só falei 3 versículos. Agora o que ele faz? Ele traz no verso 10 uma porção seca. Ele traz a terra. Ok? O continente, ou seja, que era um continente só no início, o bloco, tá certo? Então ele chama a existência um local firme antes de criar as coisas. Presta atenção no que eu já disse. Vamos lá? Céu primeiro, Gênesis 1, fé depois,
chamando a existência aquilo que não existe, como se já existisse claridade quando ele cria, certo? A luz e agora firmeza, solidez, é a partir dessas coisas que ele começa a criar, certo? Agora no 11, ele cria o quê? A flora. Ele vai criar as árvores, vai criar toda a estrutura. Onde? Num ambiente claro. Onde? Num ambiente firme. Você consegue entender? Essa é a dinâmica da criação. Aí nós vamos avançar um pouquinho, vamos nos deparar com ele criando os 2 governantes. Lembra quando José sonha? José sonha. Lembra que ele vai ser governador do Egito? Ele não sonha com sol e lua, astros de governo. É o que a Bíblia está buscando, certo? Governar. Lembra o que ele disse para Caim? Caim, o pecado jaz à porta, mas a você, Caim, cumpre governar sobre você, deixar o pecado do lado de fora. É importante quando nós vamos olhar tudo isso, é uma grandeza, é uma riqueza tão grande. Olha, gente, Gênesis 1, 31 versículos. Que tal ler essa noite? Nele, nesses 31 versículos, você vai ter a dinâmica, certo? Da primeira narrativa da criação do homem, no verso 26, façamos o homem, nossa imagem, nossa semelhança. O que é isso? Muitas coisas têm a ver com 3, por causa da assinatura de Deus, certo? Você vai ver tanta coisa nesse mundo, tem 3. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos semelhantes a eles no que diz respeito a corpo, alma e espírito. Você pega a matéria, átomo, prótons e elétrons. Você pega a música, você vai dividir em 3. Você pega o espaço, largura, profundidade e altura. Você vai ver tempo, passado, presente e futuro. Você vai ver tanta coisa, certo? Porque Deus, ele assinou a sua obra, tá certo? Então isso é grandioso, isso é sensacional, é extraordinário, tá certo? Então eu queria fazer essa reflexão com vocês, esse bate-papo. Pastor, amanhã tem? Não sei se vai ter, talvez tenha mais tarde, talvez tenha mais cedo. Eu estou com muita dificuldade. Sei que para vocês é muito mais fácil saber que eu vou estar tal dia e tal hora, mas eu não sei, às vezes eu sei que hoje não sei qual é o melhor horário para as pessoas e nem sempre eu posso estar aí no melhor horário com vocês, mas sinto muita saudade, vocês são muito especiais. Até aqueles que muitas vezes vêm com críticas descabidas, com posicionamentos, certo? Deixa eu ver aqui se volta, que está travado aqui os comentários. Deixa eu ver se volta. Meu amigo Marquinhos Menezes estava por aí. E Deus abençoe, meu filho. Tentei aqui te cumprimentar, mas acabei não conseguindo. Então, gente, eu acho que vale a pena nós termos esse povo tão perto de nós, tá certo? Porque nem sempre eles vão nos compreender, nem sempre eles vão nos ovacionar, dizer que nós estamos certos, mas é bem legal ter gente perto de nós. Eu gosto de pessoas, eu acho isso muito legal, tá certo? Então vamos lá, vamos fazer algumas perguntinhas, ver se dá pelo menos para respondermos 2, tá certo? A respeito de claridade, a respeito de governo. Seria legal você perguntar a respeito, né, daquilo que eu comentei, e quero motivar você a ler ainda hoje Gênesis capítulo 1. Quem sabe amanhã você pode entrar aqui na live e fazer perguntas a respeito das suas dúvidas, a de Gênesis 1:1, tá? Ou Gênesis 1, do verso 1 ao verso 31, são 31 versículos apenas, 5 minutinhos você vai ler. Quer fazer alguma perguntinha? Se quiser, vamos lá. Eu chamo você aqui, você entra ao vivo comigo e vamos embora? Diga assim, eu quero perguntar, e eu chamo você.
Se ninguém quiser, eu vou encerrar, tá certo? E vou desejar aí uma boa noite já já. Eu tô caminhando. Alguém quer não? Pam, 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 pam. Tô dando um tempinho porque às vezes as pessoas falam, mas demora a vir para cá. Ah, eu uso peruca sim. Uso. Isso, é. Hoje eles chamam peruca de prótese, né? Mas uso sim, tem nenhum problema com isso não. Tá bom? Acho que na verdade ninguém deveria ter. É uma questão. Ah, pastor, eu acho bonito, eu acho feio. Bom, eu acho que quem acha feio não usa. E quem acha legal, usa. Eu acho que eu fico muito melhor com minha prótese do que sem ela. Mas eu respeito, se você não gosta, então você raspe sua cabeça e viva sem cabelo. Eu acho que talvez vai ser bem legal. Bom, eu não vi ninguém se manifestando aqui para perguntar. Eu dei um espaço aí para você, tá certo? Opa, vamos lá, vamos lá. Eu vou deixar gravado, tranquilo. Eu só quero saber se alguém quer perguntar. Diga eu quero, só escreve assim, eu te chamo, se é que tem alguém. Eu tô achando que ninguém quer falar não, hein? Sério, hoje eu queria conversar com alguém. Poxa, eu tô meio carente aqui, eu acho. Eu vou esperar. Bom, alguém quer entrar ao vivo? Diga, eu quero. E aí, nós conversamos, um bate-papo rapidinho e a gente encerra a live. Vou dar mais um minutinho. Já fui a Pernambuco, sim. Depois o descanso é da criação. Tá certo. Ainda tem sustentabilidade, onde ele cria herbívoros, certo? Numa proporção muito maiores do que carnívoros, certo? Onde os peixes, a reprodução dos menores são numa escala muito maior do que a dos maiores. Isso é uma visão de sustentabilidade. É bem legal você olhar Gênesis 1, né? Capítulo 1 de Gênesis, e depois dar um pulinho também em Gênesis 2 para dar uma olhada numa outra ótica da criação. E é bem legal. Algumas pessoas têm dúvidas que às vezes são tão simples esse dia eu vi perguntando uma pessoa se só tinha 2 animais de cada, o que os carnívoros comiam quando estava na Arca de Noé. Achei o maior barato, tanto a pergunta quanto a resposta. Primeiro porque o texto bíblico diz que dos animais limpos, eles não entraram 2, eles entraram 7 casais, tá certo? E outra coisa que vale a pena ressaltar é que eram um casal, verdade, mas não necessariamente um casal de animais adultos. Nós olhávamos as imagens e aí botava uma girafa grandona daquela, para quê? Se podia botar uma girafinha fêmea e uma girafinha, já ia falar um girafinho, e uma girafinha macho. Para que pegar um leão grande, certo? Se poderia levar um leãozinho, é menos espaço, ok? É menos sujeira, era tanta coisa, mas às vezes é complicado a gente olhar. Opa, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pô, ninguém quer falar comigo hoje? Fala assim, eu quero, pelo menos para dar uma boa noite comigo aqui. Vamos lá, que senão eu vou ficar falando aqui. Fala assim, eu quero, e eu te chamo. Pô, tem quase 4.100 pessoas
E ninguém quer falar comigo hoje? Já estão me dando boa noite. É o Vicente aí. Fala, eu quero, gente. Não é possível. Por que ninguém quer falar comigo hoje? Agora eu fiquei invocado aqui. Eu estou dando tempo aqui. Obrigado. Obrigado. Travou? Ah, travou aí para algumas pessoas? Cadê? Ah. Hoje ninguém quer falar comigo mesmo, não. Bom, tá bom, tá bom, gente. Aqui apareceu uma aqui agora. Não sei se tá participar. Ah, aconteceu isso de uma outra vez comigo. Eu acho que isso tem a ver com... Deixa eu ver, eu acho que eu chamei a Vânia aqui. Deixa eu ver se ela entra. Meu telefone, não sei se você tem acompanhado, há um tempo atrás, ele estava gerando essa... Não estava me deixando chamar as pessoas a participar comigo. Boa noite, pastor. Opa! Boa noite, tudo bom? Boa noite, senhor. Tudo bom? Graças a Deus. Graças a Deus. Diga seu nome de Meu onde nome é você Vânia, tá eu falo de falando. Carapicuíba, São Paulo. Carapicuíba, São Paulo. Faça a sua pergunta, Vânia. Pastor, uma dúvida que outro dia eu escutei a pergunta, mas não consegui escutar a resposta. Quando em Gênesis 1 está falando sempre, e foi tarde e noite o primeiro dia, mesmo antes de Deus ter criado o sol e a lua. E aí eu queria entender como foi essa tarde e noite, sendo que ele criou o sol e a lua depois. Preste atenção. O que acontece é o seguinte, nem sempre o relato que você recebe, ele segue uma visão cronológica. O fato não foi escrito no momento em que ele aconteceu. Ele foi narrado bem mais à frente. É muito importante nós notarmos que o que a Bíblia está querendo mostrar é que o dia sempre começa com noite e termina com dia. Sim, ok. Ok? É importante nós entendermos isso. Não estava escuro, estava escuro. E aí Deus cria a luz. Ou seja, a proposta do dia, você vê que o dia para o judeu, ele sempre começa no pôr do sol. Certo? Hoje, para um judeu, já é sábado. Certo? Porque quando o sol se põe, o dia, ele inicia. Para nós, o dia inicia a 0 hora. E também é noite. Porque a proposta de Deus sempre foi uma só. Nos chamar das trevas para a sua maravilhosa luz. O dia não pode começar com luz e terminar com trevas. Até numa aplicação para a nossa vida. Entendi. Entendeu? Então a proposta é: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, é importante você observar nos textos bíblicos que nem sempre a narrativa condiz com a explicação exata, mas você tem um contexto geral para você avaliar. O que a Bíblia sempre diz é que a noite começa primeiro. Certo? E ela termina com a tarde. Ela termina exatamente quando começa a escurecer de novo. Tá certo. Então, mas está lá em Gênesis 1. É fácil da gente observar, mas realmente, por ela ser um livro de fé, ela muitas vezes ela não se expõe a dar tantos fatos. Porque para quem crê, você não precisa de muitos fatos. Mas ela também não deixa de dar o material para os estudiosos, os pesquisadores, que não têm fé. O que eles querem é material de avaliação.
Você vê, por isso nós temos três evangelhos, perdão, narrando a mesma história. Um diz que tem 2 cegos, outro diz que tem um cego. Ô pastor, tinha um cego ou 2 cegos? Para o pesquisador, o que ele entende com 2 óticas diferentes é que o assunto foi de verdade. Jesus curou cego. Um olhou, 2, outro olhou, um só. Então aí está a grandeza do Evangelho de Cristo. Espero ter ajudado. Sim, muito obrigada. Um grande abraço. Paz. Deus abençoe. Clica aí no xizinho, foi um grande prazer. Paz, obrigada. Vamos lá, gente. Chama eu chamo. Peraí. Ó, já tá acabando, tá vendo? Acabei de passar a... Cadê? Eu quero. Vamos aqui, só mais um, tá bom? Chamei a Darlene, agora apareceu um montão de gente. Agora dá mais tempo, não. Fiquei um tempão pedindo a vocês para falar comigo. Chamei aí alguém. Acho que foi Marlene. Boa noite. Boa noite, pastor. Tudo Darlene. bom? Darlene, você fala de Eu sou onde, Jerônimo Darlene? Monteiro, Espírito Santo, pastor. Espírito Santo é Sim. capixaba, é isso aí. Você aqui é meu esposo. Não? Opa, campeão. Amém, Deus pastor. abençoe. Deus continue abençoando a sua casa. Muito obrigado por me permitir estar aí na sua casa aí como chefe Aqui de você está família. direto, pastor. Certo? Acreditando que nós sempre temos alguma coisa para levar Amém. de bom para vocês. Amém, pastor. Faça a sua pergunta, Darlene. Na se verdade, deseja meu fazer. esposo quer fazer, pastor. Então, vamos lá, campeão. Meu nome é Qual o seu Fabrício, nome? pastor. Fala Ô, comigo, pastor, eu Fabrício. gosto muito de estar estudando a palavra, entendeu? Aí eu estava vendo o senhor falar sobre Gênesis, Certo. aí. Eu gostaria de saber como que a gente faz o melhor para poder ser luz para as pessoas, entendeu? Para a gente poder estar levando a verdadeira luz, né, que é a palavra, para as pessoas que querem estar ouvindo. Bom, o grande desafio não é levar a palavra, Fabrício, para quem quer ouvir, é levar a palavra para quem Certo. não quer ouvir, Certo. certo? Porque o grande problema é que a palavra traz um confronto, e um confronto que expõe as mudanças. E hoje em dia nós estamos expostos, já não é de hoje, num humanismo ateísta, num sistema, né, pós-moderno, onde o homem virou o centro das atenções e ele pode fazer tudo o que quer. Então, quando nós vamos conduzir a palavra, se a palavra diz algo que ele não quer ouvir, ele Verdade. rejeita. Se a palavra diz algo que o incomoda, se é para ele parar de fazer, se é para ele parar ou rever seus valores, normalmente hoje é muito comum, quando a pessoa vai a uma igreja e ela é confrontada, ao invés de mudar de postura, ela muda de Verdade, igreja. pastor. Verdade. Entende? Ela vai para um outro lugar. Mas eu ainda acho, Fabrício, que a melhor maneira é o amor. É falar para quem quer ouvir primeiro. E deixar quem não quer que Deus trate para que ele precise. Porque tem gente que não quer, mas precisa. Tem gente que precisa, mas não quer. Verdade, pastor. Entendi. Entende? Então, o segredo é, sempre fale com amor. Olha, a Bíblia diz assim, mas eu não concordo. Beleza, cara. Quer que eu mude de assunto? Quer que eu feche a Bíblia e a gente vai falar de futebol? Eu ainda acho que o amor, Fabrício, é a melhor maneira. E também muito conhecimento. Porque se você vai falar de algo que você não conhece, o cara te faz uma Vai pergunta acabar. que enrola Entendi, tudo. entendi. Verdade. E aí você acaba atrapalhando, Verdade, né, a questão. Se você vai fazer a mesma coisa, o cara vai aí na sua casa fazer um serviço de eletricidade, né, mas ele não é eletricista. Então ele pode fazer a sua Com casa certeza. pegar fogo. Se você tentar evangelizar alguém sem conhecer
o evangelho, ao invés de ajudar, você pode atrapalhar. Entendi, Tá pastor. certo? Então, conhecimento e Muito bom. amor. Muito Um grande obrigado. abraço, Obrigado. amigo. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Nada, dá um clique aí no xizinho que eu vou tentar Amém. falar com mais Paz, alguém. Dá pastor, para eu levar obrigado. aqui até às 8. A paz, Amém. tudo de bom. Vamos lá, gente? Tem mais alguém aí? Eu quero, vamos lá, eu quero. Vamos lá. Chamei mais um. Vamos lá, esqueci quem foi. Que vai aparecendo aqui, eu só clico e vamos embora. Vida que segue. Vai entrar alguém aí. Boa noite. Boa noite, pastor. Boa noite. Diga seu Tudo nome. bem com o senhor? Tudo bom. Diga seu nome e de onde você está falando. Meu nome é Morgana e eu falo de uma cidadezinha do lado de Ribeirão Preto, uma cidadezinha chamada Jardinópolis. Ok. Vamos lá. Interior de São Paulo, é isso? Isso, interior de São Paulo, 330 quilômetros mais ou menos da capital. Vamos lá. Faça a sua pergunta. Pastor, por coincidência, hoje a gente estava conversando na sessão onde eu trabalho e saiu um assunto, porque eu sou muito nova na fé. Eu vim de uma família de base católica, mas há um tempo eu comecei a acompanhar o seu trabalho, o trabalho de outros pastores, e eu comecei a entrar nesse caminho da fé, conhecer mais a Bíblia, mas estou muito longe estou engatinhando. Então, muita coisa eu não sei responder, e aí eu fico perdida. E hoje eu tenho alguns amigos que são espíritas, né? E a gente respeita como qualquer outra seita, religião, cada um tem a oportunidade, o que quer seguir. Isso. Só que eles me questionam assim, eles me questionaram hoje. Por que Deus permite que, por exemplo, crianças nasçam perfeitas, digamos assim, e outras nascem, por exemplo, cegas, nascem com deficiência, nascem, por exemplo, com microencefalia? Por que Deus permite que, por exemplo, eu que nasci perfeita, ando, falo, então eu não tenho pecado, é aquela que já nasce com, digamos assim, algum problema, ela tem pecado, por isso que ela veio assim? Então eu não sei responder muito, porque eu tentei argumentar que é por causa do pecado, que o homem não obedeceu a Deus, mas eu estou engatinhando na fé. Tá. Bom, vamos lá. Eu acho que você precisa rever um pouquinho esse seu modelo mental para fazer a resposta. Tá certo? Bom, a primeira coisa que nós temos que entender é que o Deus que nós servimos, ele é justo. Ok? Sim. Ele é justiça. Sim. Então, se algo está acontecendo é porque tem algum propósito. Segundo, o centro de tudo isso é ele e não o ser humano. Tá certo? Isso dá a ele o direito de fazer o que quiser. Quando nós olhamos para essa situação, qual é a grande preocupação nossa? É o sofrimento da carne. Então, nós olhamos para uma criança e o que nós olhamos? Para o físico daquela criança, o físico daquela pessoa que está enfrentando uma enfermidade, enfrentando o câncer. Por que é que isso? Por que é aquilo? Por que é aquilo outro? Você está entendendo? Quando Deus não tem essa ótica. A ótica de Deus tem a ver com a eternidade. Então, muitas vezes, uma lição está sendo dada para uma série de pessoas. Esse dia eu entrei numa live de uma menina que ela não falava direito, mas pensa numa mensagem extraordinária. E ela falando de algumas adversidades ou problemas cujos quais ela nasceu. Então, eu tenho aprendido que muitas vezes não tem nada a ver com pecado. E até mesmo a visão, muitas vezes, espiritual de algumas religiões, elas acham que alguém está pagando algo que fez no passado. Por isso que agora voltou naquele modelo. É como se Deus usasse esse tipo de justiça. E esse tipo de justiça não é bíblica. Ninguém volta para pagar algo que foi feito antes. Porque Cristo pagou na cruz, no preço de sangue, para que nós que fôssemos, nos arrependêssemos, tivéssemos direito a estar com Ele no reino dos céus.
certo? A regra desse jogo é que quem faz o mal ou paga o mal aqui e se não se arrepender ainda vai para o inferno, ou colhe um pouco do mal aqui, que é o resultado do que fez, se arrepende, se converte e vai para o céu. Só que as pessoas olham o ser humano, como eu disse na resposta anterior, como centro das atenções. Então, Deus não pode fazer nada que um ser humano sofra, porque o ser humano, coitadinho. Só que as pessoas esquecem que isso que faz a gente sofrer aqui, a carne, ela é passageira. A preocupação de Deus é o seguinte: a alma dessa criança, ela vai para onde depois que ela deixar o corpo? Para mim. Então, essa lição que as pessoas recebem aqui na Terra, ou porque muitas dessas crianças, minha irmã, elas vêm para dar lição em seus pais, para dar lição em outras lições de vida. Não é para fazer elas pagarem pecado, não. Entendeu? E é isso que eu acho que as pessoas se atrapalham. Os espíritas acreditam realmente que a pessoa ela vem e depois ela volta para poder se aperfeiçoar, para poder corrigir alguma coisa em vidas passadas. Então, eu como estou engatinhando na fé, eu não sabia responder direito, né? Porque eu tô começando a aprender muita coisa agora. Então, Deus não tem muito problema com o sofrimento do corpo. Ele diz: não temam aquele que pode matar o corpo. Tenha medo daquele que pode matar o corpo e ainda fazer a alma sofrer sérios danos. O grande problema é que a nossa pequenez faz com que nós tenhamos a ótica sempre focada no humano, na carne, entendeu? E nós temos ainda uma dificuldade muito grande de olhar numa visão mais ampla para a eternidade. Mas espero ter ajudado aí na minha resposta. Fiquei muito feliz de falar com você. Eu nem imaginava ser escolhida. Muito obrigada. De nada, um grande abraço. Deus abençoe. Dá um clique aí no Graça e paz. Eu termino aqui. A paz. Bom, gente. Tá. Tchau, tchau. Deus abençoe aí a todos. Tenham todos uma boa noite. Tenham todos um excelente final de semana. Eu já estou descendo aqui. Estou num hotel em Belo Horizonte, no quarto de hotel. Tá vendo a cama lá atrás bagunçada. Tá certo? Mas isso, eu acho que é isso aí, ó. Tem alguém falando aí, é isso aí, a gente não precisa julgar ninguém, julgar outra religião, julgar as pessoas, você não precisa julgar, você tem uma palavra para ser pregada, pregue a palavra. Jesus pregava a palavra e quem não gostava levantava e ia embora. E Jesus não falava nada. Um dia Pedro abordou Jesus e disse: mestre, é melhor o senhor mudar esse discurso, porque o povo não está gostando do que o senhor está falando, eles estão indo embora. Jesus disse: Pedro, você também não quer ir? Eu não vou mudar meu discurso para manter as pessoas perto de mim. É isso que nós temos que entender. É importante termos essa maturidade. Eu não preciso. Se o discurso cujo qual eu estou falando, as pessoas que estão ouvindo não estão gostando, ou elas vão embora, ok? E se muitas vezes elas não podem ir embora, eu vou. Eu não preciso estar num ambiente onde a verdade que eu estou pregando, a palavra de vida eterna que eu estou pregando, causa desconforto nas pessoas e elas não querem ouvir. O Evangelho é uma boa notícia que deve ser dita para quem quer ouvir. Quem não quer, por favor, não entre nesse tipo de litígio, não entre nesse tipo de... Tá certo? Eu muitas vezes me envolvo nisso. Por quê? Porque eu trabalho com humor. E hoje não pode fazer humor de nada. Se é uma pessoa que tem um peso a mais, se é alguma coisa de cor da pele, se é alguma coisa que envolve sexualidade, se é alguma coisa que envolve religião. Esses dias perguntaram ao Renato Aragão como seriam os Trapalhões no dia de hoje. Ele disse que ele não existiria, porque as brincadeiras que ele fazia como Sum, certo? Como ele brincava chamando alguns de rapaz alegre. Então o mundo mudou, inevitavelmente ele ficou muito frágil. Essa é a grande verdade. Isso é muito triste,
mas é uma realidade cuja qual nós estamos inseridos. Então, se em algum momento eu falei alguma coisa, brincando, contando minhas histórias, eu não tenho nenhum problema com ninguém. Meu propósito não é diminuir, inferiorizar, certo? Entristecer ninguém. Eu sou perfeito. É lógico que em algum momento eu vou fazer isso, porque eu sou falho e acabo errando. Mas pode ter certeza que não é intencional. Eu só não preciso mudar meu discurso. Eu posso mudar de público. Ou então posso ver alguém do público cujo qual eu estou falando, virar as costas e ir embora. Fizeram isso com Jesus. Estava muito duro. Aliás, trocaram meio que João Batista por Jesus. Tem uma passagem bíblica que eu gosto muito, quando Jesus disse para aqueles que estavam vindo de João depois de uma palavra dura: pô, mas o que vocês vieram aqui, rapaz? O que vocês viram lá no deserto? Uma cana agitada no deserto? Vocês acharam que iam vir para cá porque aqui o discurso ia ser mais leve do que João? Então, como eu disse, tem pessoas que, quando são confrontadas, elas preferem mudar de lugar do que mudar de postura. Tá certo? Então, eu sou dessa tese. Ainda vou apanhar bastante, tem muito hater aí que não gosta de mim, não gosta do que eu falo, não gosta da verdade, não gosta. Eu também sei que se Deus tem filhos, o mal também tem. A Bíblia diz que há os filhos da luz e os filhos das trevas. Então, inevitavelmente, ainda que sejam adotivos, mas às vezes se comportam com essa visão bem ruim. O propósito é: respeite as pessoas, mas respeite-se também, ok? Não abrindo mão de seus valores e de seus princípios. Talvez quando alguém não quer te ouvir ou não quer te aceitar, isso significa que aquele ambiente não é mais para você, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe a todos. A live vai ficar aí depois para quem quiser indicar, enviar para outra pessoa, compartilhar, tá joia? Deus abençoe a todos.